Olá, muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda à grande entrevista de hoje. Hoje, um assunto que é a fundamentação do desenvolvimento de qualquer país, estado ou município. Nós vamos tratar hoje de educação. E prazerosamente estamos recebendo o professor, que é um especialista, José Marcelino de Rezende Pinto. Ele é um craque nessa questão de financiamento, das grandes transformações, da base da mudança estrutural do processo educacional brasileiro. O professor José Marcelino de Rezende Pinto é licenciado em Física, olha só, começou com Física, rapaz, pela USP, em dupla graduação, bacharel em Direito pela própria USP. São Francisco, é? São Francisco. Maravilha! Às vezes eles erram. Que loucura! Vai gostar de fazer graduação assim lá em São Paulo. Tem mestrado e doutorado em Educação pela Unicamp, Universidade de Campinas, pós-doutorado pela Stanford University, é livre docente desde 2005 na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, onde está atualmente lotado, e é professor associado desta universidade. O professor Marcelino tem experiência na área de política e gestão educacional, com ênfase em financiamento da educação, municipalização de ensino, regime federativo e educação de campo. Professor, obrigado por tê-lo aqui conosco, ter aceito o nosso convite. Há algum tempo precisava falar, falei, para educação vou chamar o Marcelino. Garantia de boas discussões. Tudo bem com você? Tudo bem. Que ótimo você estar aqui, viu? Eu que agradeço o convite, com essa equipe toda aí para a gente conversar. Isso, professores do modo geral. Professor Luiz Carlos Moreno é pedagogo, especialista em educação, habilitado em administração. Já esteve aqui, não? Já estive lá. Já foi objeto, está muito mais confortável, percebe? Sorriso. Aqui é mais tranquilo. É muito melhor, não é verdade? Ele sai da Inquisição, vítima da Inquisição, para ser inquisidor. De inquirido para inquiridor. Isso, de inquirido para inquiridor, isso. Ele é habilitado em administração, supervisão e orientação educacional. É pós-graduado em filosofia e ensino da filosofia, em administração da educação e em didática do ensino superior, bem como em gestão estratégica e qualidade. É professor e coordenador do Centro Universitário Barão de Mauá, membro da Academia, colega lá da Academia Ribeirão Pretano de Educação e seu atual presidente. Vence agora em 2014 o mandato. 2014. Vai renovar, né? Não. Ah, mas não, só na Câmara que o pessoal gosta de ficar mais, né? Vamos arejar. Hein? Menos o Lars, que fez um mandato e caiu fora, mas cada coisa maluca. Ele é membro do Conselho Editorial das revistas Profissão Mestre e Gestão Educacional. Co-autor dos livros Educação 2007, 2008, 2009 e Educação 2010. 11, 12 e 13, parou por quê? Não me convidaram mais para escrever. Mas olha só, tá vendo? Ele é consultor... Não, nós pleiteamos a renovação sempre. Simples, né? Consultor em desenvolvimento humano nas áreas de educação, filosofia e RH, recursos humanos. Professor Lages, José Antônio Lages, graduado em filosofia, agora se enveredou pela religião, esse cara está com arte, viu? É graduado em filosofia, história, pedagogia e teologia. Mestre em História pela Unesp e doutorando em Ciência da Religião pela Metodista de São Paulo. Foi professor de História durante um longo tempo, em cursinho, em faculdade, na Prefeitura Municipal, na qual se aposentou aqui em Ribeirão Preto, né? Consultor técnico legislativo licenciado da Escola do Legislativo, da Câmara Legislativa do Distrito Federal em Brasília e ex-vereador na Câmara de Ribeirão de 2001 a 2004. Obrigado, Lars. Obrigado, Moreno. Vamos à luta, professor? Vamos lá. Por deferência, se não privilégio de âncora, lá vai a primeira pergunta. Agora, professor, que cenário o senhor nos pinta da atual educação brasileira? Vai bem? Vai mal? Se vai bem, em que níveis? Se vai mal, em que níveis? Só não vale dizer em todos, por favor. A educação brasileira, eu acho que é o dilema do copo pela metade, né? Então, quer dizer, se a gente olha numa perspectiva histórica, né, quer dizer, eu acho que temos avanços significativos, né? Quer dizer, o Brasil, há 20 anos atrás, ele não oferecia educação superior para 5%. Houve uma acentuada democratização. Isso, né? O acesso, com certeza, em todos os níveis, né? Ensino fundamental, nós estamos aí não universalizamos, ainda temos aí 500 mil fora, então não é pouco, né? Porque o problema do Brasil, as percentagens são baixas, mas em termos absolutos, como a população é muito grande, né? Então avançamos muito na faixa de 0 a 3 anos, mas o desafio é gigantesco, né? Na faixa de pré-escola, agora nós temos até 2016 para garantir da faixa de 4 a 17 anos obrigatório, então é um desafio grande.
São quase 4 milhões de crianças e jovens que têm que ser inseridos num sistema que não atrai o jovem, né? Aí já começa a questão da qualidade. Né? Hoje o ensino médio brasileiro não cresce, né? O jovem, a escola é hostil ao jovem. Uma desistência brutal do ensino médio. É uma dificuldade. Fuga. Né? Quer dizer, é uma escola que faz muito pouco sentido. E a educação superior, que quer dizer, houve uma expansão gigantesca, mas uma expansão que se deu basicamente pela privatização e com comprometimento da qualidade, e agora ainda a educação à distância, que virou também algo para tudo, mas principalmente para formar professor, né? Quer dizer, a única área que eu não precisaria ter educação à distância, por quê? Porque eu tenho muito curso presencial, é o grande filão hoje, né? Infelizmente, de ganhar mais um dinheirinho com educação no Brasil. É a educação à distância, né? Para formar professores. Maravilha. Eu vou dar um gancho legal para a gente aqui agora, porque assim depois vocês fiquem à vontade também. Vamos falar um pouco de gestão educacional e financiamento da educação, que é a área em que o senhor é especialista. Vamos lá, a Meta 20, essa Meta 20 é danada, hein? Do Plano Nacional da Educação, cujo projeto de lei que o instituiu foi aprovado, projeto de lei, no último dia 25 pela CCG, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e que tramita no Senado como PLC 103/2012, e que será analisado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Esse plano traça objetivos para o ensino do Brasil até 2020. Amplia o investimento público em educação de forma a atingir o patamar de 7% do PIB, Produto Interno Bruto do país, no 5º ano de vigência. E, no mínimo, chegar a 10% do PIB no final do decênio, ou seja, 2020. Para o senhor isso aí vai chegar, vai ficar na promessa, aprova ou não aprova, já tem gente dizendo isso aí não vai sair do papel, vai sair pela metade. Qual a sua visão desse processo? Então, professor Cassone, acho que o ponto central é o financiamento, não tem como. É a Meta 20, porque todo mundo fala que é favorável à educação, que a educação é prioridade. Mas a hora que você vai ver, para gastar aquele mínimo que está na Constituição, é uma luta. Né? Então, por isso que eu falo o seguinte, a gente vai ver de fato a prioridade de uma política, é na hora do orçamento, é na hora da execução orçamentária. Então, assim, é uma longa história, né? Quer dizer, nós já estamos no 2º plano, pós-ditadura, né? O primeiro foi no governo Fernando Henrique. Naquela época, o Congresso aprovou 7% do PIB para a educação, o Fernando Henrique vetou. Então, quer dizer, se nós tivéssemos, talvez... Um professor universitário, sociólogo, o presidente vetou. Muito obrigado, presidente FHC. Isso, então, quer dizer... Estamos colhendo os frutos disso. Isso, exatamente. Quer dizer, esses desafios que eu coloquei decorrem exatamente, né? Olha só. Aprovou todas as metas, mas o dinheiro foi vetado. Bom, aí o que acontece? Governo Lula, né? A gente esperava que no início do primeiro mandato a gente já tivesse discutindo o plano. Mas foram precisos 2 mandatos para que ocorresse em 2010, né, acho que finzinho, né, do 2º mandato, a Conferência Nacional de Educação. Então, 2010, chamada pelo MEC. E essa conferência aprovou um texto base de um Plano Nacional de Educação. Então, lá já constava o 10% do PIB, prioridade de dinheiro público para a escola pública, né, ampliação da oferta com a qualidade, ou seja... já estava a estrutura para a gente já ter um plano. Né? Olha que nós estamos agora em 2013, né? E 2014 já está chegando. O que ocorreu? O MEC, né, o Executivo, pegou essa proposta que saiu da sociedade brasileira, né, numa conferência, o Lages deve ter participado, mais de 4, 5 mil delegados, e modificou essa proposta. Então, o 10% do PIB virou 7% do PIB. O Ministério da Educação e Cultura. A medição de qualidade, que lá era uma ideia de ser uma coisa ampla, virou simplesmente a nota do IDEB, que é um indicador muito pobre, né? Ele é um indicador, mas ele é muito pobre de qualidade. A educação é muito mais do que uma nota numa prova, né? Aí o que aconteceu? Isso acabou gerando um processo muito mais lento do que poderia ser, porque foi obrigada a sociedade civil começar a se mobilizar para recuperar na Câmara dos Deputados o espírito do que tinha sido aprovado em 2010. Com isso foram 2 anos. O projeto finalmente foi aprovado na Câmara dos Deputados, recuperamos os 10% do PIB, recuperamos as questões centrais, a ideia do custo-aluno-qualidade, que é garantir um patamar mínimo de qualidade para todos os estudantes brasileiros. Aí entrou no Senado, Cassone. E aí, curiosamente...
né, a Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão de Justiça, que deveriam debater aspectos formais do projeto, mexeram no conteúdo, né? Pessoas que, na verdade, não têm nenhum vínculo com a educação. Entendem nada de educação, entendem muito é de mensalão alguns. Exatamente. Aí o que aconteceu? Os 10% do PIB já não viraram 10%, porque aí começaram a pôr penduricalho. Quer dizer, para chegar nos 10% do PIB, começaram a somar tudo quanto é penduricalho da educação, né? Começaram para tentar inchar o gasto governamental, ou seja, as artimanhas. E por último, não queriam nem que o projeto fosse para a Comissão de Educação. Quer dizer, é curioso, né? Um projeto de Plano Nacional de Educação não ia ser apreciado pela Comissão de Educação do Senado. Felizmente, o projeto agora está no Senado, né? O relator no Senado, na Comissão de Educação, o senador Álvaro Dias, se comprometeu a recuperar o projeto da Câmara, que na verdade é a CONAI de 2010, quer dizer, nós estamos aí com 3 anos de atraso, né? Mas a batalha parece que é longa ainda, viu? Infelizmente não dá para ser muito otimista. Aguardemos, né, professor? Isso. O brasileiro tem uma paciência histórica, né? Vamos continuar o questionamento. Em 2012, o Estado e o município de São Paulo perderam, respectivamente, 2.969 e 828 professores concursados. A cada dia, cerca de 8 deles deixaram a rede estadual e 2 se desligaram da municipal, professores concursados. Em princípio, né, buscar a estabilidade, mas iniciantes no Estado encontram salários de R$ 680 para 10 horas aula. Segundo o MEC, já que nós estamos falando o piso salarial de professores do ensino básico na rede pública brasileira, que abrange a infantil e o médio, né, é de R$ 1.567. O auxílio reclusão está em R$ 971. Tem algo de errado na nossa concepção de sociedade? O Moreno tocou no ponto central, né? Quer dizer, em educação se diverge sobre tudo. Só não há divergência sobre um assunto. O professor faz a diferença, né? É incrível a gente ter que falar isso, né? Claro que... Mas é que tudo é suscetível de debate. Então... Tradicionalmente tem um pensamento oriental que diz que o único indivíduo da sociedade japonesa que não faz reverência ao imperador é o professor. E dizem que sem o país que não tem professor não precisa ter imperador, né? Exato. Inclusive tem um filme do Kurosawa muito bonito, né? Acho que é Mandadaio que chama. Mandadaio. Que é um filme lindo, né? História de um professor ancião. Isso, eles reconstroem a história do Japão na história. Isso, a referência ao velho professor. Isso, e mostra bem esse respeito. Bom, como eu disse, é o seguinte, há um consenso que o professor faz a diferença. Só que aí o consenso acaba aí, porque aí um grupo de economistas gostam de dizer que, tá certo, o professor faz a diferença, mas o salário não faz a diferença para ter um bom professor. Quer dizer, como é que pode uma coisa dessa, né? Quer dizer, como se, no mundo capitalista, quer dizer, qual é a referência de dignidade de uma profissão? É a remuneração, né? E aí você tocou num ponto, quer dizer, o salário hoje de um professor no Brasil, primeiro, o piso, R$ 1.500, para uma jornada de 40 horas. É aviltante, né? Quer dizer, aí o Estado de São Paulo, realmente, acho que o exemplo que você trouxe é... Porque o Estado de São Paulo, que já foi uma referência no Brasil do ponto de vista educacional, hoje é uma vergonha, né? A metade dos professores da rede estadual de São Paulo... A sua USP deixou de circular, de participar do ranking das mundial. 200 milhões de... Isso, não, isso é investimento. Isso é questão não, de isso, investimento. vamos discutir, mas é porque... Sim, mas é que eu acho que a educação básica é diferente da questão da educação superior, que tem você falou do Estado de São Paulo, eu já ataquei ali. Isso, não, perfeito. Mas vamos... Quer dizer, a rede estadual de São Paulo, né? Hoje... Educação básica. A educação básica. Metade dos professores não são concursados, são professores precários exatamente por causa desse dado. Quer dizer, imagine uma profissão que você tem uma grade de 10 horas de trabalho. Isso não é profissão, é bico, né? Quer dizer, os levantamentos... Porque no momento do acesso é oferecido ao ingressante essa opção, né? Isso, e ele vai compor com outras atividades. Quer dizer, então vira bico, né? E aí o que acontece? Meia boca.
Isso, tem um caso que eu sempre conto, às vezes quando eu vou conversar com as pessoas, uma pesquisa feita pela Fundação Carlos Chagas, ela foi entrevistar alunos do ensino médio sobre as escolhas profissionais. Alunos de escola pública e alunos de escola de particular. E aí entrevistaram para uma menina de escola de classe média, né? A pergunta era o seguinte: o que aconteceria se você chegasse em casa, você é aluna, né, de uma escola de elite, e dissesse que ia virar professor, ia fazer pedagogia? Aí a menina dá uma risada e fala: iam dizer que eu tinha fumado um. Só minha avó que não, porque vó aceita tudo. Quer dizer, então acho que isso mostra, né? Quer dizer, que tristeza que nós chegamos. Quer dizer, hoje um professor no Brasil, ele ganha menos que um policial, e não é porque o policial ganha muito, ele ganha menos que um caixa de banco, né? E quando eu pego o professor, um dado para fechar essa discussão de salário, que eu acho que ela é fundamental, quanto menor o aluno, menor o salário. Então, o professor de creche hoje, ele é o professor que menos recebe. O salário dele está próximo ao salário de um balconista. Olha. Então, quer dizer, e não é desvalorizando a profissão de balconista, mas quer dizer, isso eu acho que mostra claramente... Investimento na formação de um e de outro. Isso, né? Quer dizer, no fundo a gente precisaria um mundo onde todos ganhassem bem, mas ganhar como um balconista hoje significa ganhar muito mal. Só mais uma intervenção aqui. Professor, na sua área de formação, né? Tem uma pesquisa também divulgada pelo Estado de São Paulo com alunos de licenciatura da USP, especialmente em matemática e física. 50% estão na licenciatura, mas não pretendem dar aula, né? Exatamente. Onde forma o professor do ensino básico. Física é o grande gargalo, né? E o que é o interessante? Por exemplo, temos alunos aqui da Química, licenciatura, e eu encontro muitos desses alunos trabalhando em banco. Sim. Não porque eles vão ganhar muito mais, mas ali em banco é uma jornada de 6 horas, vai para casa, livre. Acabou. Então você forma um alunos com mestrado. Eu falei, bom, eles vão ficar um tempo no banco. Depois, não, continuam no banco. Eles preferem um banco que não está pagando muito lá essas coisas, já visto a greve aí, tá né? Mas eles ainda preferem o banco à docência. Hora e vez do professor Lages. Vamos lá, Lages. Já que o professor Moreno trouxe a discussão para o nível estadual, vamos trazer agora rapidamente para o nível municipal. Né? Zé Marcelino, a gente sabe, tem muito contato, acompanha muito de perto também a educação aqui em Ribeirão Preto, né? Já até presidiu o nosso Conselho Municipal de Educação. E a nossa educação, as nossas escolas públicas do município também já foram referência, né, positiva em termos de educação. E o que nós estamos assistindo hoje? Toda uma discussão em torno aí de falta também de professores, quer dizer, não é só o Estado, você tem um crescimento também nos últimos anos da oferta, né, da educação municipal, e você não tem concursos aí desde 2006, e chegamos agora num ponto de estrangulamento, inclusive com contratação de estagiários para dar aula no lugar de professores. Né? O que você está vendo isso aí? Como é que você está analisando e quais as razões disso, já que você estava no Conselho de Educação até pouco tempo atrás? Ribeirão Preto, assim, primeiro tem um mito de que a escola da rede municipal é uma maravilha. Criaram essa cultura. Isso, é um mito, né? Quer dizer, é a falta de autocrítica, né? Por outro lado, quer dizer, o que aconteceu com o Ribeirão durante muito tempo? Você tinha uma rede que ainda é menor que a estadual, você tinha uma rede relativamente pequena, né? Embora grande se eu considero a região, mas se eu considero o Brasil, a rede municipal aqui era relativamente pequena. Com a arrecadação própria do município, ela é razoável, então isso, digamos assim, permitiu uma certa ilha, do ponto de vista não da gestão, porque a nossa gestão, depois podemos voltar a falar, é muito anacrônica, né? Político indicando diretor de escola, quer dizer, um negócio que é inaceitável. Mas do ponto de vista da estrutura, era melhor, né? O salário da rede municipal, historicamente, era melhor, né? Você tinha as condições de funcionamento, não faltavam tantos funcionários como o Estado, até porque a rede estadual sofreu um sucateamento intencional. Mas o que houve? Com o Fundeb, na verdade, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, você colocou no mesmo saco, digamos assim, recursos estaduais e municipais. Então, num certo sentido, você socializou para baixo. Paralelamente, a rede municipal, até por pressão da sociedade ribeirão-pretana, do Ministério Público, começou a ampliar o atendimento, né? Principalmente na educação infantil, creches, né?
Então, e de outro lado, também graças a uma mobilização dos trabalhadores da educação de Ribeirão, uma luta para valorizar a ação do magistério, né? Então, a última mudança na carreira, eu considero que foi uma mudança positiva, graças principalmente à atuação dos professores, dos profissionais da educação. Houve uma recuperação da dignidade do profissional de creche, que em Ribeirão Preto era um subprofissional, né? Ele trabalhava mais e recebia menos, né? Ribeirão Preto, ao contrário da rede estadual, conquistou a hora atividade, que é uma questão, todos aqui que são professores sabem da importância do tempo para a preparação das aulas. E a lei do piso, além de fixar um piso que realmente eu acho ele ainda indecente, mas ela garantiu 1/3 da jornada do professor para a preparação de aula. Ribeirão Preto não cumpria isso, o Estado não cumpria e continua não cumprindo. Né? O Estado é vergonhoso. Ribeirão, a mudança do ponto de vista do plano de carreira incorporou. Só que aí o que houve, lá na minha leitura, é o seguinte: de um lado, má gestão. Né? Quer dizer, uma gestão totalmente impermeável ao debate democrático, uma dificuldade muito grande. Né? O Ribeirão fez um esforço de plano municipal de educação. Onde está esse plano? Está engavetado. Né? Foi uma mobilização da cidade, né? Reunimos aí 3.000 pessoas debatendo um plano municipal para Ribeirão. E isso já tem algum tempo, já deve ter uns 4 ou 5 anos. Foi no último ano do Gasparini, o secretário da época guardou na gaveta, a equipe que entrou falou, não, nós vamos implementar, está na gaveta até hoje. E o atual governo fez a mesma coisa. Não, isso, fomos conversar na época com a Comissão de Educação também, com os vereadores da Comissão de Educação também, esperando ter da Câmara uma abertura. Tudo. Então, assim, o que eu sinto lá é que o que nós estamos vivendo é um processo de Robin Hood às avessas, né? Quer dizer, nós estamos degradando democraticamente tanto a rede estadual quanto a rede municipal. Então, a sensação que eu tenho é isso, quer dizer, você ampliou a oferta, os recursos agora bateram no limite. Por quê? Porque o padrão do Fundeb de financiamento ele é um padrão muito abaixo daquele que historicamente a rede municipal funcionou. Então, à medida que essa rede vai ampliando, na verdade, você vai baixando o valor por aluno. É como se eu tivesse um bolo e mais gente para comer esse bolo. Então, o pedaço de cada um nesse bolo vai ser menor. Então, nós estamos vivendo um pouco isso. E aí, esses absurdos, estagiários, né, no lugar de professores. Eu queria agora focar a questão da gestão. Perfeito. Você falou que é um dos pontos de estrangulamento aí da rede municipal. Nós estamos em processo aí do CONAI, da conferência. Isso. Tivemos a etapa regional, tivemos agora recentemente a etapa estadual. E o CONAI estadual estava inclusive no grupo de trabalho que discutiu essa questão da democratização da escola, aprovou finalmente, e isso vai ser mandado para o documento nacional, a questão da eleição do diretor de escola. Ou seja, a gestão democrática exemplificada na escolha do diretor de escola pela comunidade escolar, professores, funcionários. E não por políticos. E não indicação política, né? Uma vergonha isso aí. Eu queria que você falasse um pouco mais a respeito disso, quer dizer, qual é a consequência tanto da questão do concurso adotado pelo Estado, que para muitos educadores não é a melhor situação, a melhor definição da gestão democrática, como também essa indicação política dos diretores de escola, particularmente aqui em Ribeirão Preto. Eu falei do consenso da importância do professor, o outro consenso talvez seja a importância da gestão. Eu nem gosto de falar do gestor, porque eu acho que a gente tem que chegar num ponto onde a escola funciona bem independentemente de quem ocupa a função de diretor. Né? Então, o que é importante... Tem que formatar um modelo de gestão. Isso. Né? E depois as pessoas vão saindo, entrando. Isso. Os que chegam vão aperfeiçoando e vão para frente. Quer dizer, né? eu falo que a boa gestão é aquela que não tendo diretor funciona bem. Melhor ainda. Né? Quer dizer, você tem um modelo que depende muito da figura, é porque ele não está muito Centralizou, bem. Centralizou, complicou. Né? Isso vale para um país e vale para uma escola. Quer dizer, basicamente, como o Laís colocou, nós temos 3 formatos de escolha de diretor. Quer dizer, um é o concurso, que a rede estadual funciona assim. Né? Professor, só uma intervenção, mas, por exemplo, no concurso pesa muito a questão da titulação. Só título resolve? Não, então, eu acho que tem um problema maior ainda na questão do concurso, né? Quer dizer, o que é um bom diretor de escola? Você diz três aspectos. Isso, deixa eu resumir e depois nós vamos em cada um deles. Intervalo. Isso, então desculpe, o concurso público, Isso. Depois nós vamos comentar. O segundo é a indicação política, que é esse que existe em Ribeirão, tá cargo de confiança. E o terceiro é a escolha pela comunidade,
que eu acho que é o mais interessante. Aí depois nós podemos discutir as vantagens e desvantagens de cada um dessas modalidades. E a observação do professor Moreno? Isso, podemos já entrar então? Um minuto, você faz assim, um minutinho e meio? Vamos? Formação do gestor, né? É. Isso, quer dizer, Quer deixar para depois? Eu acho que é melhor deixar Deixa para depois, pra porque a depois? gente já Sim, entra. Prolongado isso aí. É melhor, senão vou te estressar mais do que eu já estou estressando. A televisão é terrível, né? Fique firme aí, nós estamos com o professor Marcelino, mas já para chuchu, quando eu convidei o Laje, o Moreno falou, vamos ter que preparar nossas perguntas aqui, porque o moço, ele se envolve, né, profundamente com a questão educacional, é um apaixonado, e está trazendo aqui luzes para essa encrenca que virou a educação brasileira. Fica firme aí, voltamos já. Colégio Castelo, há 40 anos transformando vidas. Eu estudei aqui no Colégio Castelo, ainda quando era o Castelinho, né, em 75, eu e meus irmãos. E hoje, né, depois de todo esse tempo, coloquei meus filhos aqui também, o Samuel e a Cecília, porque eu confio na qualidade do ensino, confio no carinho, na dedicação da direção, desde a Deise, na Fran, em todo o pessoal daqui, nas professoras, a preocupação com a formação do aluno, com a formação da criança, e isso é uma coisa que me deixa segura e por isso que eu busquei a escola, para poder contribuir com a educação dos meus filhos. Colégio Castelo, Praça São Leandro, número 56, no Jardim Paulista. Telefone 3624-1827. Ribeirão vai ver um musical de verdade. Ministério da Cultura e Colgate apresentam New York, New York, o musical, com Alessandra Maestrini, Juan Alba, orquestra e grande elenco. De 25 a 27 de outubro no Teatro Pedro II. Ingressos nas bilheterias do teatro e nos quiosques no Ribeirão Shopping, Novo Shopping e Shopping Santa Úrsula. Copatrocínio Martins. Realização Maestro Brasil. A Salser Motors, concessionária Lifan, já está em pleno funcionamento em Ribeirão Preto. Localizada em uma das avenidas mais famosas da cidade, a Lifan traz os últimos lançamentos da marca com assistência técnica e peças na própria loja. Os veículos da Lifan são produzidos na América do Sul e possuem tecnologia avançada e 5 anos de garantia. Salser Motors, concessionária Lifan em Ribeirão Preto. Tudo isso por isso. Voltamos para a segunda parte da nossa grande entrevista de hoje. Hoje um assunto fundamental, básico, superior até, né? Básico, médio e superior, como o próprio ensino, que é a educação. Nós estamos prazerosamente recebendo uma qualificada pessoa, que é o professor José Marcelino de Rezende Pinto, mestre, doutor em educação pela Unicamp, tem especialização no exterior e vive o dia a dia desse processo de financiamento da educação, a grana, o dinheiro, esse pré-sal, será que vai ser para valer mesmo? Ou vai montar a CBF, uma nova Copa do Mundo aí, né? Já está tudo dividido, né? Então, Marcelino, o professor Luiz Carlos Moreno deixou uma questão importantíssima, que é a questão da gestão educacional, né? Vamos retomá-la então, por favor. Isso, o professor Moreno levantou a questão chave assim, né? Se o concurso seria a melhor forma. Então, assim, eu gosto de enfrentar esse tema, a gente primeiro pensando juntos, né? E com o telespectador o seguinte, o que seria um bom diretor de escola, né? O que a gente espera de um bom diretor?
Quer dizer, na minha visão, um bom diretor é aquela pessoa que tem que conhecer educação, então ele tem que ser professor, né? Eu acho que ele tem que ter experiência de sala de aula, né? E acho que ele tem que continuar com esse vínculo com a sala de aula. Eu acho que é alguém que tem que ter uma capacidade de resolver conflitos, né? Porque, na verdade, o que é uma escola? Uma escola é uma pequena comunidade, né? Bom, então, acho que essas são as características centrais. Uma capacidade de ouvir, Mas, Famino, de não sei mediar. se é percepção minha apenas, eu gostaria até do testemunho de vocês, e do seu especialmente, mas você tocou num ponto assim importantíssimo, a convivência com a sala de aula. Mas as pessoas falam assim com certo orgulho, não estou mais na sala de aula. Já ouviu isso? Isso. A gente tem um problema que não é só no Brasil, mas no Orgulho ou Brasil alívio? ele é... Orgulho ou alívio? Provavelmente alívio. No Brasil, a gente exacerba muito isso, mas é no mundo inteiro. Quer dizer, a pessoa, para progredir na carreira, ela tem que sair da sala de aula. Quando tinha que ser o contrário. Né? Quer dizer, e aí, quer dizer, colocando no debate, né, esse é um problema, no caso de Ribeirão Preto, onde os diretores, eles, na verdade, são professores que são escolhidos, né, por critérios político-partidários, né? É isso mesmo que acontece, Marcelo? Isso. É verdade tudo isso, porque fala-se muito. E, na verdade, é o seguinte, o que a gente observa? E pode até ser pessoas boas, o problema não é se são pessoas boas ou ruins. O que nós temos que pensar é um critério, né, que independentemente de quem está lá... Da meritocracia, da competência. Isso, mas aí vamos discutir o que é meritocracia. Porque as pessoas, por exemplo, acham que o concurso... Titulação, às vezes, não é. Eles acham que o concurso seria meritocracia, por quê? Porque você faz uma prova... Passei. Passou. Só que a pergunta que eu faço é o seguinte, será que uma prova vai conseguir selecionar essa pessoa com essa capacidade? Remete àquela colocação que você já fez, né? Isso. Educação é muito mais do que uma prova, uma nota, né? Isso, quer dizer... Então, professor, por que na área pública não acontece aquilo que Lages e eu, durante muito tempo, fomos vítima da área privada? O IBOP, a pesquisa dos alunos em relação ao funcionamento e à estrutura da escola. Ninguém melhor do que o aluno pode dizer. Que não deixa de ser algum sistema de avaliação. Veja bem, Perfeito, não é melhor, uma não é melhor, avaliação. mas é Que a dar privada voz, faz ainda. Dá voz ao corpo docente e discente. Isso, porque na verdade, o que é, até dentro da discussão de meritocracia, não é? Né? Quer dizer, quem melhor do que a comunidade escolar para avaliar se um diretor é bom ou não? Porque qual é o problema do concurso? O concurso, a pessoa fez a prova, que é uma prova que vai medir conhecimentos específicos em determinado momento, técnicos, e acabou. Quer dizer, como diz o professor Vitor Paro, a pessoa escolhe a escola não escolhe o diretor. E aí você tem tragédias, por quê? Porque aquela pessoa só vai sair da escola se ele quiser, se ele aposentar ou se ele morrer. É vitalício. Quer dizer, é vitalício. É outro aspecto complicado. Isso, Olha no só, modelo do Estado. Quer dizer, gestão como cargo, né? que é o modelo da rede estadual. O modelo da rede municipal, o que acontece? Que é essa indicação. O compromisso daquele diretor escolhido pelo prefeito, por influência do vereador ou não. O compromisso dele vai ser com a sua comunidade escolar ou com quem o escolheu? Percebe? Quer dizer, no momento que uma escola está querendo mais recursos, será que ele vai assumir a liderança como deveria assumir? Ou, na verdade, vai procurar mascarar os problemas para exatamente preservar o seu cargo, até porque o pior castigo seria voltar para a sala de aula. Como professor. Como disse o professor Moreno. Por isso que eu, particularmente, quer dizer, é aquela discussão da democracia. É a pior forma de governo, tirando as outras. Quer dizer, eu acho que a eleição não é que ela vai ser uma panaceia. Não tenhamos ilusão. Quer dizer, eu acho que nós vamos ter uma boa educação quando a escola funciona independentemente de quem esteja na direção. A gente pode colocar lá um fascista, né, que a escola vai funcionar. Agora, o que a experiência brasileira mostra é que isso que tem em São Paulo, o concurso, a indicação política, são os piores. Quer dizer, os Minas Gerais, por exemplo, nosso vizinho aqui, né, que tem uma educação que também não é uma maravilha, mas está bem melhor que a de São Paulo. A do Rio Grande do Sul também está melhor que a nossa, né? Então, o que você tem? Paraná, que já tem essa experiência. É um mecanismo onde a comunidade vota, né? Minas tem um sistema que eu acho interessante, tem uma prova de habilitação, não é um concurso. Brasília também. Isso. Então, os candidatos a diretor, eles têm que fazer uma prova de habilitação, né? Se eles são aprovados nessa prova, aí eles vão desenvolver uma proposta, um projeto, tem que ser diretor e vice, apresentar a proposta para a comunidade, e aí você tem um processo de votação ponderada, onde votam professores. Em geral, a ponderação é o seguinte: metade do peso dos votos é dos professores
e dos funcionários. E a outra metade é dos pais e dos alunos. Quer dizer, com isso você cria dois elementos importantes. Eu acho que um é de meritocracia, né? Porque você vai ter um instrumento, quer dizer, se aquele cara não é bom, ele não vai ser escolhido pela comunidade. E segundo, você pode trocar, né? Porque o grande problema do concurso é isso, quer dizer, é vitalício. Essa estabilidade assegurada é complicadíssimo. Porque eu acho que a estabilidade tem que ser para o professor, né? Agora, o diretor, quer dizer, o diretor... Não gera uma acomodação inevitável isso? Eu entendo o seguinte... Ninguém mexe comigo, estou tranquilo, aqui é assim, quem quiser entra no meu esquema. Cria um clima de terrorismo administrativo. Você fala da gestão. Da gestão. Não, há essa discussão... O diretor não se recicla mais, não se atualiza mais, naquele batidão dele. E tem um problema... Claro que há diretores excepcionais. Isso, nós não estamos falando de pessoas aqui, eu acho que é isso. O nós modelo. Não estamos falando de pessoas, estamos falando de modelo. O modelo do Estado, inclusive, que a única vantagem que você teria de um modelo de concurso era uma certa permanência do diretor à frente de uma escola. Então você dizia o seguinte, bom, como ele vai ficar o resto da vida dele nessa escola, ele vai procurar tornar essa escola um lugar agradável. Mas como São Paulo, você tem 5.000 escolas na rede estadual, então o diretor ele nunca está na escola que ele gostaria de estar. Então, a única vantagem, digamos assim, que seria uma certa estabilidade, ela não ocorre por quê? Porque os diretores estão sempre mudando, porque ninguém quer ficar numa escola de periferia. Então, o que acontece? É um sistema que é uma rotatividade que é assustadora, que seria, digamos assim, seria, a meu ver, a única vantagem do concurso, que o cara não... Mas não, você vai aqui na periferia, né? E essa rotatividade não cria uma cultura de permanência, de desenvolvimento de projeto, de prática educativa. Fazendo analogia, né? Imagina um time de futebol... O treinador troca toda hora, treinador. Toda hora. Tem escolas aqui em Ribeirão Preto que você tem, assim, 2, 3 anos, muda a direção 3, 4 vezes na rede estadual. Olha, na rede estadual. Marcelino, eu fui diretor da rede estadual até 2006. Olha aí. Né? Os 5 anos seguintes, passaram por lá 7 diretores. Agora que você tem uma diretora concursada, estável lá e tal, que está levando muito legal a escola. Eu vou dar um exemplo dos Estados Unidos. Eles trazem alguns exemplos dos Estados Unidos, só que o que os americanos fazem mesmo, eles não trazem para o Brasil. Não. Eu acompanhei uma experiência de escola lá muito interessante. Primeiro, o diretor é escolhido pelo Conselho Municipal, o equivalente ao Conselho Municipal de Educação, que tem pais. Quem manda no conselho lá são os pais. Por que não? Então é a comunidade que de fato usa a escola que vai decidir quem vai ser o diretor da escola. Olha que interessante, todo ano ele tem que prestar contas para o conselho. Nós tentamos implementar isso aqui no Conselho Municipal. Imagine se todo diretor da rede municipal prestasse contas ao final do seu ano. Lá eles iam nervosinhos com seus slides tentando mostrar, nossa escola avançou nisso. E olha que coisa interessante. E eu lembrei do Otoniel Mota, né? Porque o Otoniel Mota é sempre a referência, a último estágio da carreira. Então lá não muda o diretor, né? Porque é o sonho, todo mundo... Só que aí o que acontece? Quando vai mudar o diretor do Otoniel, o que você precisaria? Um ano antes, você já tinha que estar definido quem vai ser o próximo. Para fazer uma transição. Tomar pedra. Qual projeto você que ele entra tem? num período que entram substitutos, às vezes a escola fica aí 2 anos com substitutos. Lá nos Estados Unidos, quando eles vão fazer uma escola, o diretor é contratado no processo de construção da escola. Então, ele vai acompanhar a construção da escola. Então, quer dizer, e são coisas que a gente pode fazer Marcelino, no Brasil. Já que você está se referindo à experiência norte-americana, chegou aí para a gente aquele livro Aula Nota 10, né, relatando as experiências do Doug Lemov, é isso? Na verdade, o que é? Um grupo independente que resolveu gerir a escola pública que ninguém queria. E ele traz a experiência da gestão e também da docência. E ele escreve principalmente sobre as práticas. Aí teve até o pessoal da revista aí, da qual eu participo, do conselho editorial, elegeu alguns professores para aplicar as experiências. Falei assim, olha, no Brasil, sinto muito, a maioria delas não vai dar certo. E assim, não dá para pegar o pacote pela metade. Exato. Né? Quer dizer, os Estados Unidos gasta por aluno $9.000, hoje está quase $10.000. Então é o seguinte, quer dizer, uma escola pública nos Estados Unidos gasta aí a mensalidade, quer dizer, o gasto por aluno é em torno de $400, né? Quer dizer, no Brasil se gasta isso num ano, quer dizer, o que se gasta lá em um mês. Então, quer dizer, não dá para acompanhar.
ou a gente pega o pacote completo, né? Quer dizer, vamos pegar as experiências de gestão democrática, né? Onde deu certo, né? Onde está indo bem, né? Sair desse modelo de preparação para a prova que Nós o Brasil temos um tá, exemplo tão tá próximo da gente aqui, posso até aqui me equivocar, memória é aquela capacidade que a gente tem de esquecer tudo aquilo que aprendeu e gravou. Acho que é Cajuru. Cajuru. Tem uma escola do estado modelo. Aí eu chamei-os para fazer um programa, ainda no outro canal que eu estava lá, uma polêmica, veio a diretora, coordenadores, professores. Eu senti só na chegada deles que ali havia um grupo que trabalhava sintonizado, coeso, falando a mesma linguagem, uma liderança espetacular. Eles conseguiram transformar aquela escola em uma das melhores escolas do estado, trazendo a comunidade. Diz que pela manhã o aluno chega, se faltou, já liga para casa e diz, olha, seu filho não está aqui na escola, cuide saber onde ele está. Problema com o menino, já tem um psicólogo para não deixar acontecer, ele vai quebrar a carteira da cabeça do professor. Caçonha. Então foi um negócio. E eu fiquei impressionado lá, eu vi a sintonia do gestor com os seus subordinados, uma coisa impressionante. Mas parece que temos modelos a serem seguidos. Belo Horizonte tem um bom, Mas eu queria falar... Novo Horizonte tem um bom que eu sei. Eu queria falar do Piauí. O que tem lá no Piauí? Porque, inclusive, no último ENAD também, a melhor escola superior de comunicação foi no Piauí. Isso me chamou a atenção. Mas temos exemplos, alguns exemplos. Como é que é isso? Isso é verdadeiro? Você tem acompanhado isso? Gente, assim, eu sempre sou um pouco pé atrás, porque às vezes a gente tem o exemplo, que ele não é o exemplo, é a exceção. Quer dizer, não que a gente não tenha que aprender com essa experiência, mas o que é muito comum, às vezes, nessas experiências... É transformar a exceção em regra. O difícil, porque o que acontece? Principalmente em cidade pequena, às vezes, não estou dizendo que é esse caso que você está contando, porque... Pode ampliar esse modelo. Isso. O que a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, e aí também, às vezes, experiências que vêm dos Estados Unidos, que são as escolas charter, né, que eles têm feito lá, o sistema voucher, que é o seguinte, quer dizer... Você pega uma escola... Voucher é de voo, o que é isso aí? É aeroporto, caramba. Não, voucher é um modelo lá que os Estados Unidos exportaram para o mundo, mas não usaram, né? É igual ter o Vale Leite, né? Que eles inventaram o Vale Educação. É um Vale Escola. O voucher é o vale da entrada. Então você dá um dinheiro. A autorização. A ideia é levar o liberalismo ao extremo. Então você dá para o pai um Vale Escola e ele escolhe a escola. Olha só. Qual é o perigo? O Chile fez isso com o Pinochet. Né? Qual é o problema desse tipo de experiência? Os gambás se cheiram, né? Quer dizer, você cria experiências que você pode até ter experiências ricas, e volto a dizer, não estou comentando essas que vocês fizeram. Mas aí o que acontece? Você cria uma escola que ela é diferenciada. Ao ser diferenciada, ela acaba selecionando os seus alunos. Olha aí. Isso era muito comum na escola pública do passado, né? O pessoal falava, entrava no Otoniel, entrava na USP. Caetano de Campos. Caetano de Campos. Isso tudo é verdade. Só que o que acontecia nessas escolas? Elas tinham um vestibulinho na entrada. Então, na verdade... Colégio Bandeirantes de São Paulo hoje. Eram escolas que ou você se ajustava ou você saía dessa escola. Elitizava. Isso. Quer dizer, em cidades pequenas, em geral, você tem um efeito muito positivo, principalmente quando não tem escola privada. Que aí todo mundo estuda na mesma escola, Caçonha. Então, o filho do prefeito, o filho do vereador, né? Eu vi lá que o Haddad agora está querendo que os secretários dele andem de ônibus. Acho que ele podia colocar também que todo prefeito e vereador tivesse o filho em escola pública. O Haddad vai ser vítima do atentado terrorista. Esse é o grande projeto, pelo menos bandeira, do Cristóvão Buarque, né? O Cristóvão tem a proposta de federalizar. Né? Eu até tive no mas ele quer que o filho do político estude... Isso. Quer dizer, então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes você vai ver que aquela escola, ela só funciona porque ela é exceção. Verdade. Quer dizer, nós precisamos... Porque a gente ainda tem um desafio, eu acho, né, do ponto de vista da educação brasileira, é que a gente tem muito como modelo aquela escola do passado, que era uma escola boa do ponto de vista da valorização do profissional, era uma escola boa do ponto de vista das condições de trabalho, tinha laboratório, tinha técnico. O professor tem um status brilhante. Isso. Só que o governador, de quem me lembro que valorizou o professor, foi o Franco Montoro. Isso. De lá para cá, não me lembro de mais ninguém. Foi quando foi criado o Mário Covas ganhou ovo de professor. Isso. Daí para cá é uma tragédia. Agora, Maluf, o que acontecia... Maluf falava de professor? Não, pelo amor de Deus. Só que aquela escola, né, por isso que eu acho que infelizmente ela não pode servir de modelo, era uma escola para poucos. Ela não era uma escola inclusiva. Então, a escola boa do Brasil não é olhar para trás, a saída é para frente. Quer dizer, nós precisamos construir uma escola, precisamos repensar os conteúdos curriculares. Professor, falamos em modelo de gestão, onde está a melhor escola, se está no Brasil, está, acidentalmente ou não, a Finlândia
faz a melhor educação do mundo. E lá a educação na Finlândia é estatal, gratuita e universal. Finlândia. Todas as crianças têm direito ao mesmo ensino, seja o filho do empresário ou o filho do garçom. Todas as escolas são públicas estatais, eficientes, profissionalizadas. Todos os professores são servidores públicos, ganham bem e são estimulados e reconhecidos. Nas escolas há serviços de saúde e alimentação. Tudo gratuito. Finlândia. Internet, direito de todos. Ela se destaca, a Finlândia, em tecnologia mais que nos Estados Unidos. Se paga muito imposto, só que isso volta em forma de serviço. 50% do PIB é imposto lá. Viu? Só que tem educação, tem saúde, tem segurança. Você paga aqui uma fortuna. É bem aplicado o imposto do Nós cidadão. damos 4 salários para o governo e recebemos o quê? Pancadaria, o professor apanha na rua. O país dá um banho nos Estados Unidos da América em matéria de educação e de não corrupção. Finlândia. Na Finlândia, professor, se incentiva a colaboração e não a competição. Você não tem que ser o melhor do mundo, não. Tem que ser o melhor, entrar em primeiro lugar. Essa educação violenta que se dá por aí. Solidariedade. Entendeu? Você tem que ser um cara bacana, colaborar, ser um cidadão. É porque Você a tem que vida ajudar. se processa Não é? em sociedade. Forma sociedade, forma cidadão. É difícil o Brasil chegar perto do modelo finlandês, quase impossível. Mas qual modelo daí assim vai, né? Porque acaba aí de sair um levantamento sobre educação no mundo feito pela editora britânica, que é a Pearson, através da revista Economist. É um comparativo, foram incluídos países com dados confiáveis, né? Então está aqui a gloriosa Finlândia, a vencedora. Não está em primeiro, está em segundo. Claro que é um país menor, mas o que ela faz? As disciplinas testadas lá? Redação, compreensão, matemática e ciências. Sempre reforçadas. Cara, para escrever tem que pensar bem. E não focada no teste, né? Porque o Brasil hoje... Escrevendo. Quer dizer... Virou uma feira de testes. Isso, os meninos eles têm que fazer o PISA, eles têm que fazer o Enem, aí na educação superior eles têm que fazer o ENAD, quer dizer... E a educação nesse meio tempo, onde fica? Aí né? eles se preparam para essas provas. Eu acho a coisa mais... Por exemplo, o que está acontecendo na experiência aí na rede estadual? Eles diminuíram, como as provas são só de português e matemática, aí o que você fez? Você diminui o conteúdo de história nos anos iniciais, o conteúdo de ciências, como se a pessoa só se alfabetizasse em português e matemática. Quer dizer, você se alfabetiza matematicamente em ciências, em geografia, né? Você aprende português em história, quer dizer, não existe essa... Então, quer dizer, eu acho que aí... E um dado interessante também, até por falar de modelos... Isso aí nos remete àquele compartilhamento do saber. Isso. Né? E aí bate com a formação cada vez mais complicada do professor. Eu fiz uma brincadeira há pouco tempo em sala de aula, né? Porque cada docente que entra na sala de aula vai falar, a minha disciplina docente é a mais gosta importante. de doce, professor? É. Docente gosta de doce. Faz o trabalho com doçura, na verdade, né? Aí ele fala, olha, minha disciplina física é mais importante. Por quê? Sim. Porque sem física você não existiria. Olha. Aí chega o professor de química, fala a mesma coisa. No final de 4 aulas diferentes, o aluno fala, bom, o que é mais importante mesmo, né? Não há esse entrelaçamento. Né? A minha disciplina, o meu domínio é mais importante do que o seu, né? E na universidade a gente Isso nos vive esse remete dilema. à formação do docente, né? Exato, que é compartimentado. Agora, até para trazer um exemplo do Brasil de qualidade, né? A gente quando pensa em escola de qualidade no Brasil, em geral, no senso comum vem a escola privada, né? Que é uma escola que tem bom desempenho, por quê? Porque ela seleciona os seus alunos. No nível médio, sim. Por quê? Mas superior, não sei. Mas aí o grande problema é o seguinte, né, Cassone? Eu tenho que tomar um cuidado muito grande. Por exemplo, o PISA, né? Em geral, se eu for comparar a nota do PISA com a renda per capita dos países, eu vou ver que ela segue. Ou seja, a nota do aluno em provas, ela capta muito algo que não é a qualidade do ensino que ele tem, mas é o que a gente chama do capital cultural da família. Então, crianças de classe média, elas sempre vão ter uma nota melhor do que crianças de classe mais pobre em função da escolaridade do pai. Então, no Brasil, quem tem, inclusive, melhor desempenho na FUVEST, no vestibular, é a Rede Técnica Federal. Ah, sim, perfeitamente. Né? E olha que interessante, porque é uma escola que não existe para preparar para o vestibular.
Mas, né, é uma escola que o objetivo é preparar para a vida. Por isso que é a melhor. Isso, mas mesmo assim... Essa questão do vestibular matou o ensino médio. Então, por exemplo, eu acho que, por exemplo, que dentro da discussão de plano, quer dizer, para mim, eu consigo imaginar uma escola de qualidade que é recuperar o espírito das escolas técnicas, seja a escola técnica federal e seja a escola técnica estadual, que também ela sofreu também um sucateamento, a Paula Souza, né? Mas ainda é uma rede claramente e é que tem menos evasão de todas. E olha que interessante, a rede Paula Souza elege os seus diretores. Quer dizer, o mesmo Estado que impede a eleição na sua rede majoritária, na Paula Souza, que é a sua melhor rede, na ETEC, os diretores são eleitos. Qual é o tempo que eu tenho ainda, meu garoto? Uns restinhos finais? Professor, nós estamos caminhando para o final já. O pessoal aqui fala bastante. Posso voltar para a sala de aula um pouco? Rapidinho, olha lá. Olha o dedo do menino lá. Se você demorar muito, ele dá o sinal, não dá nem tempo de você falar. Tem uma coisinha para falar aqui. Professor, na verdade, até para os dois, né? Platão se refere ao mando consuetudinário e dá como exemplo que é exercido por uma autoridade, como a dos preceptores sobre as crianças e a dos professores sobre os alunos. No nosso momento histórico, né, o professor deixou de ser uma autoridade, deixou de ser respeitado. Qual que é a consequência dessa mudança? Só para completar, porque você responde os dois juntos. Estou. A questão da família. É pena que a gente não entrou muito naquela parte mais do currículo. Claro, né? não dá. É outra, pode convocar de novo o Marcelino aqui para uma segunda parte. Dá para fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, uns 12. Mas eu acho que isso está tudo muito ligado, né? Está tudo muito entrelaçado, né? Mas a família, né? Tem algum dado, tem alguma pesquisa, ô Marcelino, que mostra assim, o maior envolvimento da família nos últimos anos ou não? Porque a escola só vai funcionar mesmo se tiver, como o Cassone já antecipou aqui, se tiver a comunidade dentro da escola. Eu acho que sim. E parte dessa comunidade são as famílias. Né? Que é dúvida. Como é que essa questão da família, a família interfere ou não no processo de ensino? Vocês trouxeram dois temas que eles são hiperpolêmicos, vamos tentar sintetizar, né? Em 2 minutos. Acho que são duas coisas. Quer dizer, primeiro, a discussão do respeito. Né? E a questão da família, que remete muito à escola do passado, né? Só que qual é o dilema? Primeiro, a noção de respeito na escola do passado, na minha leitura pelo menos, respeito era entendido como o quê? Como obediência. Né? Quando o professor falava para o aluno, me respeita, ele estava dizendo, me obedeça. Às vezes era medo. Isso. Mas não foi nesse sentido. Não, né? eu sei que não foi nesse sentido, Sim. mas isso é um problema, porque hoje, quer dizer, a noção de respeito hoje, ela pressupõe reciprocidade. Então, hoje o professor fala para o aluno, me respeite, mas ele está querendo dizer, me obedeça. O aluno vira para o professor e fala, me respeite, ele está querendo reciprocidade. Então, é um diálogo de surdos. Quer dizer, então nós precisamos reconstruir, como precisamos reconstruir a questão da família, porque é óbvio que a família faz a diferença. Só que na escola do passado, a mulher estava em casa. Nós queremos voltar àquela família do passado. Eu falo isso para minhas alunas que viram professoras. É verdade. Quer dizer, mudou a família. A grande professora era a mãe. Isso, mas mudou. Quer mudou dizer, muito. As mulheres querem voltar para casa? Eu acho que não querem também. Eu não defendo isso. Não. Então o que aconteceu? Mudou a família, mudou a noção de respeito. Então nós precisamos reconstruir os Tudo laços. mudou, a escola não. Isso, quer dizer, então por isso é que eu sempre falo o seguinte: continua a saída é conservadora. o futuro. Quer dizer, a escola precisa repactuar. Repactuar a noção de respeito, repactuar o papel da família e repactuar os conteúdos escolares. Beleza. Temos de discutir uma nova escola, que é nome só de revista, na verdade, na prática pouco acontece. Lars, foi bom tê-lo aqui. Muito obrigado por sua efetiva colaboração mais uma vez. Olha, foi uma tarde. Você vê que eu só o convoco para temas candentes, né, polêmicos, né? Olha, sem dúvida, agradeço muito, foi uma tarde maravilhosa, realmente... Tarde porque nós gravamos, né? É disso que nós precisamos, né? Mais debate, mais discussão, dos temas que são pertinentes aí para a sociedade. Não tem dúvida. Professor Moreno, mais uma vez, muito obrigado também por sua efetiva colaboração, contribuição. É muito bom saber que as pessoas que estão aqui comigo são preocupadas com a educação também. A gente vem aqui e tem uma aula também, né? O que é muito bom. Beleza, sempre aprende, né? E a você, Marcelino, nosso especial muito obrigado, viu? Você deu uma extraordinária contribuição, sempre dá, né? E é legal essa postura sua, de um intelectual, de um acadêmico que não se omite, que não tem medo de dizer e pôr o dedo nas respectivas feridas e infecções. Isso é muito bom, viu? Um abração para você, muito obrigado. E a você, caro telespectador, nosso especial muito obrigado. Você especialmente aí, Sertãozinho, que está recebendo o sinal. Professor Marcelino, convoque-o para uma discussão na sua escola. Ele vai, não vai? O cachê dele é um pouco alto, mas ele vai fazer uma revolução. Eu acho muito bom a gente sair dessa acomodação
A escola está ruim, mas o que fazemos? O que eu faço para melhorar? O que você faz para melhorar? Família, o que faz para melhorar? Então precisamos, unidos, né? Partir para essa luta. Um abraço a todos, muito obrigado pela sua qualificada audiência. Olha, amanhã, quarta-feira, às 15 horas, uma reapresentação do programa. E vai andando mais um pouquinho na mesma semana, dessa semana, quinta para sexta, 0h30, meia-noite e meia, de quinta para sexta, outra representação. E mais um pouco, né? Está demorando um pouquinho, mas certo técnico aí com a NET, você terá esse programa postado integralmente no portal da emissora, www.canal20.com.br. Um abraço, obrigado ao pessoal técnico. Até nosso próximo encontro com um novo tema. Tchau.